Isso aí, gente. Façam todos um excepcional dia. Sejam todos bem-vindos aí. Mais um encontro aqui do nosso Clube das Cinco, a equipe de resgate. Hoje, a aula poderosíssima aí, com um convidado especial aí. O Bruno César aí vai trazer para a gente aí os códigos da modelagem. Que assunto massa, né? Códigos da modelagem. Então é isso aí. Hoje esse é o cara especialista aí na modelagem. Já vi muitos códigos dele aí, sempre códigos poderosos. Hoje quero só aprender e fazer esse processo aí, né? Então acredito que tá todo mundo aí curioso para saber. Então vamos que vamos. Antes a gente vai começar com a leitura ali, vai fazer a leitura para a gente aí. Então sejam todos bem-vindos, façam uma excelente aula. Vamos lá. Obrigado, Bruno, pela presença aí. Bora lá, Aline. O microfone está desativado, Aline. Está desativado. Verdade. Bom dia a todos, novamente. A palavra que eu separei hoje é Jeremias 33:3, que fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Separei essa palavra porque é algo que eu estou vivendo e eu sei que é muito profundo, né? Estou passando por muitas experiências e cada vez mais tendo mais consciência de que a gente precisa, sim, viver na intimidade do Senhor, que a gente precisa se conectar com Ele, né, de forma intensa, de qualidade, para que só assim a gente consegue entender, né, quem realmente somos, o que realmente o Senhor quer de nós aqui. E eu tenho certeza que hoje vai ser uma aula maravilhosa, que o Senhor ele vai usar o Bruno para tocar os nossos corações, para a gente realmente viver cada vez mais e modelar o Senhor cada vez mais na nossa vida. E somente Ele, somente o Senhor, né, revela grandes coisas que Ele realmente quer que a gente faça e que a gente viva na nossa vida. Então, eu estou vivendo na experiência cada vez mais a intimidade com o Senhor e me tocou muito trazer essa palavra aqui para vocês hoje. É isso. É isso aí, gratidão. Eu acho que eu não comentei com o Bruno. Bruno, a gente lê a palavra primeiro, aí você entra, fica à vontade, os microfones vão ficar fechados. Aí no final, o pessoal que tiver dúvida, alguma coisa, pergunta, e aí você fecha fazendo um toque para a gente. É isso aí. Seja muito bem-vindo, querido. Fica à vontade. Gratidão. Aí, obrigada. Gratidão. Uma honra estar aqui. Faça um excelente dia a todos. Então, o assunto hoje é modelagem. Então, já comecei modelando o Pablo, né? Pablo fala, faça um excepcional dia. Eu comecei falando, faça um excelente dia. Então, você que vai anotar, vocês já podem começar anotando assim, que a modelagem, ela ajuda na autoralidade, porque a gente não vai pegar nada do zero. A gente já vai pegar algo pronto e vai adaptar para a nossa realidade. Então, você pode pegar uma frase, um cumprimento, um título e adaptar para a sua realidade, e dessa forma você estará sendo autoral. Tá? A modelagem, você vai pegar os códigos da pessoa, e aí eu vou falar aqui como eu faço para pegar cada código, e é interessante que todas as pessoas têm códigos. Todas as pessoas têm. E a gente, para pegar esse código, a gente precisa estar atento a 5 coisas. A primeira coisa para a gente pegar código é saber como a pessoa pensa. Então, eu vou analisar quais os pensamentos que a pessoa já escreveu, disse. Primeira coisa, como ela pensa. Qual é o mapa de mundo dela? Porque cada um de nós tem um mapa de mundo. E por isso que às vezes dá conflito. Uma palavra para você, às vezes tem um outro significado para outra pessoa. E aí a modelagem ela é interessante porque a gente
entra no mapa de mundo da pessoa e começa a ver como ela vê, pensar como ela pensa. Então, a primeira coisa é analisar isso, como ela raciocina, como ela constrói o pensamento. É na mente dela. O segundo passo é a fala. A gente vai observar a entonação vocal, a eloquência, as expressões faciais. Vai observar o jeito de andar. É a linguagem corporal, o jeito que ela se comunica, o jeito que ela convence as pessoas, o jeito que ela chama a atenção, o jeito que ela vende. Dá para a gente modelar muita coisa aqui na parte da fala, porque a comunicação é verbal e não verbal. Então, você quer modelar o tom de voz de alguém, você vai treinar aquele tom de voz. O Pablo mesmo fala que ele modelou a voz do Gustavo Cerbasi, que é uma voz muito grave, assim, tem um tom grave. Então, quer dizer, ele aprendeu a falar no tom do Gustavo Cerbasi, treinando a voz naquele tom. Ou seja, para modelar, não é só aqui no pensamento. Quer modelar a fala de alguém, a gente precisa treinar entonação vocal, respiração diafragmática. A gente vai observar como a pessoa chegou naquele tom de voz, tá? Aí depois a gente vai para a parte do sentimento, modelar o sentimento, que é observar a inteligência emocional da pessoa. Essa é uma das modelagens mais poderosas, quando a gente entende como a pessoa consegue ser resiliente, como a pessoa consegue superar determinadas dores, como ela consegue transformar aquele luto numa situação favorável, como ela consegue ter grandes feitos e como ela também consegue superar os fracassos, transformar as dores em propósito. Quando a gente observa os personagens bíblicos, a gente vê muito disso, transformar a dor em propósito. Então, se a gente pegar Moisés ele matou uma pessoa, um egípcio. A dor dele foi ter matado uma pessoa, mas o propósito dele foi exatamente libertar milhões, salvar milhões. Ou seja, a dor foi matar, mas o propósito foi salvar. A gente pode pegar Ana, onde a dor dela era não poder ter filho, e ela orou ao Senhor, teve Samuel e mais 5 filhos. Então, a dor da infertilidade virou a dor o propósito da maternidade. A gente vai observar qualquer personagem da Bíblia, você vai ver isso. José do Egito, a dor de ser escravo e o propósito de ser governador, governante. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Saulo antes, né? Saulo era matador de cristãos. E o propósito dele foi ser o maior pregador do cristianismo após Jesus. E aí a gente vai entendendo que a nossa dor, ela tem a ver com o nosso propósito. Então, se a pessoa foi abandonada na infância, se ela sofreu algum tipo de rejeição, o propósito dela é exatamente cuidar de pessoas. O propósito dela é amar as pessoas. Se a pessoa teve uma quebra financeira, muito problema com o dinheiro, o propósito é exatamente prosperar muito e ser muito rica financeiramente. Então, a gente vai pegar as nossas dores e vai entender que elas vão se transformar no propósito na medida que a gente curar essas dores. Abraão teve a dor de oferecer o filho e teve o propósito de ser pai de multidões. Então, tudo aquilo que você tem medo, na verdade, tem muito a ver com o seu propósito. Então, tem medo de se expor. Então, pode ter certeza que o teu propósito é se expor bastante para você levar a mensagem do reino. Então, você vai modelar a inteligência emocional. Davi, por exemplo, ele foi perseguido, né, por Saul, e tem um momento em que os soldados falam, olha, Deus te entregou o rei Saul na sua mão, lá na caverna. E aí, Deus te entregou na sua mão, pode matar Saul. E aí Davi chega, corta um pedaço da orla do manto e ele sente a consciência dele.
ele fala, não toqueis no ungido do Senhor. Ou seja, ali a gente pode modelar o comportamento de Davi no respeito à autoridade. Por mais que a gente não concorde com uma autoridade, mais que a gente não tenha afinidade com ela, ela é autoridade. Toda autoridade foi dada pelo céu. Então, a gente aprende a modelar, quarto ponto, comportamento. Primeiro ponto, modelar o pensamento. Segundo, fala. Terceiro, sentimento. Quarto, comportamento. E aí, eu vou trazer aqui uma passagem bíblica para que a gente veja como Paulo entendeu isso muito bem, Paulo apóstolo. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vai dizer assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entrega a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, aqui está falando imitadores de Deus, ou seja, a gente modelar o próprio Senhor, modelar Jesus. A maior e mais forte modelagem é a de Jesus. Então, está em Efésios 5, 1 e 2. Imitadores de Deus, e aqui ainda fala como filhos amados. E aí é que vem uma das grandes questões dos nossos tempos agora. Né? A criação aguarda o quê? Com grande expectativa, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. E aí é onde acontece essa grande metanoia, quando a gente compreende que a gente não é escravo, que a gente é filho. Quando a gente entende isso aqui de Efésios, sei imitar Deus como filho amado, e aí a modelagem de Jesus mesmo, porque ele expressou a imagem do próprio Deus, tudo vai mudar na nossa vida. Aqui já está falando, andar em amor, ou seja, em conexão com o Pai. O comportamento que nós devemos ter é o quê? É a mente de Cristo, os olhos de Cristo, ter o olhar de Cristo para as pessoas, ter o amor de Cristo. Lá em João 13, 34, é uma modelagem muito forte, porque Jesus fala, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele está falando, é para vocês amar com o amor de Deus, não com o amor dos homens, porque o amor dos homens não é amor. O amor é uma qualidade divina. E aí é que vem a grande questão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo também vai falar assim, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, eles já estão dando aqui como a gente pode servir ao reino, imitando Jesus e imitando Paulo também. Ele chegou a tal ponto de intimidade, ou seja, quanto mais íntimo a gente for de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mais a gente vai estar modelando eles. Porque modelar, você pode anotar aí, é capturar a frequência. Então, a gente vai entender que somos filhos amados, porque quem ficar só na parte do fã, que é aquele que admira, é aquele que acha que nunca vai chegar, né, perto, esse aí é o escravo, é o fã. Ele não vai conseguir transformar as crenças em fatos, porque a modelagem, quando você instala a modelagem, vai ter uma batalha entre crença e fato. Ou seja, você acredita, mas ainda não é um fato para você. Então, a modelagem, ela tem duas formas de ser instalada. A primeira, forte impacto emocional. A segunda, repetição. Então, a constância naquela prática é que vai fazer a crença se transformar em fato. Ok? Então, a grande modelagem que a gente precisa fazer é a da nossa identidade em Deus. Essa é a maior e mais importante modelagem que existe, porque trazer a consciência quem nós realmente somos em Deus, ou seja, no reino. Se a gente analisar lá no Éden, Adão e Eva já tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles já eram imitadores naturais de Deus.
mas a serpente veio trazer uma dúvida. Então, ela fala assim, se vocês comerem, sempre lançando dúvida, né, do fruto, vocês serão igual a Deus. Só que o que Eva não perceberam é que eles já eram imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles não precisavam comer de fruto nenhum, porque eles já eram isso. Então, a dúvida é uma das coisas que o mal vai nos atacar para que a gente não modele as pessoas que têm identidade ativada. E é importante que a gente compreenda muito bem o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está onde? Está dentro de nós. E a constituição do reino de Deus é a Bíblia Sagrada. Então, assim, como todo reino tem as suas leis, as leis estão na palavra. Por isso, Jesus estabeleceu 3 comportamentos para que a gente seja um cidadão do reino. É o molde do cidadão do reino. Então, o primeiro comportamento que Jesus colocou foi oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que oram na frente dos outros, mas fecha a porta do teu quarto, entra e vai para o secreto e teu pai te recompensará. Então, ele está ali dando um molde de oração. Aí vem o segundo molde que Jesus traz. Quando der esmolas, não saiba tomar a mão esquerda que faz a direita, ele vai deixando claro ali o fazer o bem ao próximo. Fazer caridade é o segundo molde do cidadão do reino. Aí vem o terceiro molde. Quando jejuardes, não fiqueis ostentando, mas ficai tranquilo e faça seu jejum. Então, quer dizer, quando? Lá no Sermão da Montanha, Jesus também coloca várias qualidades do cidadão do reino. Bem-aventurados os humildes, humildade é um molde do reino muito forte, porque como é que você sabe que alguém é humilde? Quando a pessoa é grata. Você pode anotar, quanto mais grata uma pessoa é, mais humilde ela é também. Aí vem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão consolados. Então, ter fome e sede de justiça, ou seja, que o governo de Deus estabeleça na terra, isso também é um molde do reino. A gente pedir a Deus, porque a oração, gente, é o seguinte, Deus, quando cria a terra, lá em Gênesis 1:26, ele está dizendo o seguinte, façamos o homem em imagem e semelhança e domine ele sobre todas as coisas. Então, Deus deu a terra para nós. Está escrito lá no Salmo 115:16. Deus deu a terra para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele para os homens. Então, quer dizer, Deus, ele falou, a terra é de vocês, dos filhos. Olha a importância da gente ativar a identidade de filho e fazer esse molde em nós. E quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, eu não vou ficar interferindo na terra. É vocês que têm que governar e liderar. Que está escrito em Gênesis 1:26, domine ele, o homem, a mulher, sobre todas as coisas. Então não é para dominar sobre as pessoas, percebe? É para dominar sobre todas as coisas. Então qual é o propósito? Principal, primordial, primeiro que Deus deu para a gente? Governar e liderar. E aí a gente vai entender a importância como a oração é uma coisa séria. Por que a gente vai entender isso? Porque Deus vai agir na medida que a gente ora. Porque Deus precisa de um canal humano para se manifestar. Por isso que Jesus veio à Terra. Porque Deus não iria transgredir a sua própria lei. Quando ele diz, domine ele sobre todas as coisas, ele está falando. Ele poderia ter falado, façamos o homem à imagem e semelhança e dominemos nós. Mas não, ele falou, domine ele, ou seja, o homem, a mulher são os senhores da terra. Então, cabe a nós assumir esse governo. E a oração, por que ela é tão importante? Porque ela vai permitir que Deus haja. A gente é como se estivesse falando, Deus, haja através daqui da minha energia. Então, Deus usou Moisés, Deus usou Abraão, homens que se colocaram à disposição para servir ao reino. Então, isso é o molde da oração, a gente precisa compreender como ela é importante.
Porque por meio da oração a gente permite que Deus age e transforme a nossa situação, transforme a nação. Mais uma vez também aí vem o segundo molde, que é o dar esmolas, né? Muita gente acha que dar um pão para um morador de rua já é uma grande coisa, mas aí Paulo fala, sacrifício agradável é você apresentar o seu corpo, né? O culto racional. Ou seja, o nosso corpo, a gente precisa ter uma mordomia muito grande com ele. As pessoas estão morrendo, principalmente por causa da indústria de alimentos, é a que mais está matando. Então, as pessoas estão morrendo mais por comer do que por falta de comida. Porque elas não entenderam que o corpo é templo, né? Quando elas entenderem que o Espírito Santo habita, elas vão começar a ver, opa, eu preciso mudar radicalmente a minha alimentação, eu preciso abrir mão de certas coisas. E aí vem Daniel para a modelagem, né? Onde ele traz muita questão da alimentação natural. Modelar Daniel, a gente vai aprender que jejum também é estilo de vida. Ou seja, não é dieta também, né? Porque jejum sem oração e sem propósito é dieta. E Daniel lá, ele faz o jejum porque ele recebe a notícia de que havia uma coisa terrível, uma guerra lá no rei da Pérsia. E aí Daniel fala, olha, eu vou fazer um jejum aqui. E aí, no primeiro dia, depois de 21 dias, chega o anjo, aparece para Daniel e fala, Daniel, desde o primeiro dia você foi ouvido. Só que a batalha no mundo espiritual estava tão grande que demorou esse tempo todo para o rei da Pérsia cair. Então, isso mostra para a gente que o jejum é fundamental também para que a gente consiga estabelecer os princípios de Deus aqui na Terra. Porque o jejum é um princípio de Deus. Então, como assim? Moisés ficou 40 dias, 40 noites, jejuando no monte. E a primeira foi junto com Deus, recebendo os mandamentos. A segunda foi para interceder pelo povo, para que Deus não destruísse o povo. Então, a gente vê que o jejum é para interceder pelo povo. O Brasil é dos brasileiros, ou seja, a gente precisa jejuar pela nossa nação, porque há determinados tipos de entidades que só vão embora com muito jejum e oração, conforme Jesus fala. Então, para fazer esses moldes, a gente vai precisar estudar bastante a palavra, porque no jejum a gente precisa de orar, meditar na palavra e confessar na palavra. Confessar a palavra. É o molde que a Bíblia ensina de jejum. Se a gente analisar, Esdras, ele fez um jejum e foi atendido por Deus porque ele fez o jejum. Ou seja, o jejum de Esdras mostrou para Deus que Esdras queria muito aquilo. Esther, a rainha Esther, quando ela convoca o povo judaico para 3 dias sem comida e sem bebida, 3 dias sem nada, olha o que aconteceu. O povo judeu foi completamente salvo. Aqueles que queriam assassinar Mordecai, que é o conselheiro de Esther, acabou morrendo na própria forca que foi construída. E eles viraram os principais de Israel. Daniel é a mesma coisa, né? Ele faz o jejum e consegue grandes bênçãos. Então, a gente precisa aprender a modelar os comportamentos, primeiro, de Jesus, né? O dar a outra face. Todas as frases de Jesus é modelagem do reino, no mais alto nível. Quando ele fala, quando bater numa face, dá outra. Ele não está falando para virar saco de pancada, ele está falando se alguém vir com ignorância, vai com sabedoria, dá outra face. Alguém vem com raiva, vai com paciência. Alguém vem com orgulho, vai com humildade. Então, dar a outra face é exatamente você não entrar naquela frequência. A pessoa vem com uma frequência baixa, você não entra, você mantém sua frequência alta. Seja vosso falar sim, sim, não, não. Então, Jesus deixa bem claro para a gente não ficar de enrolação. A gente é um princípio, sim. Vai quebrar, não. A gente não ficar com meios termos, né? Não ser morno. Então, a grande tarefa que eu vejo que esse grupo abençoado pode fazer e deve é começar a modelar pelas frases de Jesus, fazer a modelagem. Como é que Jesus, por que Jesus falou que não tem pecado, atire a primeira pedra?
O que ele está querendo dizer com isso? E aí você vai pegar, bom, todas as frases de Jesus e vai começar a ver como um cidadão do reino se comporta. Depois vem Paulo, para pegar as frases e ver como um cidadão do reino se comporta. Porque nós somos filhos, nós somos governantes, nós somos reis, sacerdotes. Nós temos uma identidade a qual a gente precisa aceitá-la. Por isso que eu falei da repetição ou do forte impacto emocional. Tem duas formas da gente manifestar a nossa identidade em Deus. Então, vai fazer um jejum, vê quem na Bíblia fez o jejum e aprende. E aí, eu vou dar aqui uma última orientação com relação à modelagem, que existem 12 áreas da vida. Então, é importante a gente ter molde para as 12 áreas da vida, tá bom? Então, vou pedir para você anotar aí as 12 áreas da vida. Só faltou uma coisa que eu esqueci de falar. Eu farei assim, ó, para modelar, você precisa ver como a pessoa pensa, como ela fala, como ela sente, como ela se comporta e como ela cria, tá? Esqueci de falar isso. Como a pessoa cria, ou seja, como ela desenvolve as ideias, quais são os diferenciais que ela tem. E aí a gente vai entender o que a gente pode adaptar. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Cristiano Ronaldo, ele dorme 7 vezes no dia e treina bastante. Por isso que ele consegue ser uma máquina. O que eu posso modelar para poder... Será que eu consigo dormir uma vez no meio do dia para poder ter 2 dias, que é o que o Pablo, por exemplo, faz? Dormir depois do almoço, você acaba tendo 2 dias. Entende? Porque quem acorda muito cedo precisa ter um descanso depois do almoço. Então, a gente vai copiando esses comportamentos de acordo com o que você quer, tá? Sempre que olhar para algum comportamento, acordar 5 horas, por exemplo, vai exigir que você durma mais cedo. Como eu consigo tomar um banho na água natural? Qual é o segredo? E aí você vai ver quem já faz. Como fazer um jejum maior, dentro, claro, do equilíbrio, porque tem gente que quer fazer jejum de qualquer maneira e acaba se prejudicando. Não pode ser feito isso, né? Diabético não pode, quem tem problema de coração não pode fazer jejum. Então, tudo, a modelagem, ela começa na busca do conhecimento, tá? Então, falei os 5 aí. Agora, as áreas, 12 áreas da vida, tá? Então, vamos lá. Primeira área é espiritual. E essa área, eu quero deixar 3 pessoas para vocês modelarem. As outras, pode ficar à vontade para escolher, mas essa espiritual eu quero colocar 3 pessoas aí que eu estou modelando. E aí fica de possibilidade também, caso vocês queiram. A primeira é Valnice Mil Homens. Essa mulher é uma mulher de jejum e oração, uma das mais fortes do Brasil, se não a mais forte. Ela tem 76 anos, mas saúde de 56. O médico chegou e falou, olha, seu corpo tem 76 anos, mas sua saúde é de 56 anos. Imagina alguém chegar para você e falar, ó, você tem 20 anos a menos aí na saúde, devido ao cuidado que ela tem com saúde. Então, Valnice com L, né? Valnice, 1000 homens. Ela tem esse sobrenome porque ela foi chamada para treinar 1000 generais em oração e jejum. Então, espiritualmente, eu estou modelando ela, estou aprendendo muito a fazer jejum da forma correta e a jejuar pela nação. Não ter um jejum somente individual, que não funciona. Você precisa realmente pegar as causas das pessoas, né? Então, como eu aprendi a jejuar? Jejuar pela nação, jejuar pelas famílias e jejuar por uma causa que queima no seu coração, por um propósito, sabe? E sempre pedir a direção do Espírito Santo, pedir a direção de Deus para o jejum. Jamais fazer algo da cabeça, nem por coisas materiais, mas sim pelo propósito, sempre conforme a palavra de Deus nos ensina. O outro que eu estou modelando é o Luciano Subirá, o pastor. Ele também fala muito de jejum e muito do Espírito Santo, de como desenvolver essa intimidade. E o terceiro é o Myles Munroe, Myles Munroe, Myles Munroe, tá? Myles Munroe, que é o cara que fala do reino. Ele tem vários livros sobre o reino e é fundamental a gente entender isso, né? Que somos filhos e viemos para governar, viemos para dominar
sobre todas as coisas. Então, a gente vai ativar esse domínio sobre o nosso corpo, governar sobre o dinheiro, governar sobre os impulsos sexuais, governar sobre todas as coisas. E esse é o grande objetivo. E a gente ativar esse reino, primeiramente em nós, para exercer esse reino no nosso estilo de vida. Então, a primeira área espiritual. A segunda área é emocional. Emocional. No momento, eu tenho modelado o Thiago Brunet nessa área, mas estou buscando novos moldes também, porque a gente não pode ficar modelando, a não ser que a pessoa continue crescendo, aí a gente consegue ficar modelando um monte de gente. Quer dizer, consegue ficar modelando a mesma pessoa, tipo o Pablo Marçal, ele não para de crescer, então toda hora tem código novo. Agora, tem pessoas que param e você vê que está falando a mesma coisa o tempo todo, ou coisa muito parecida. Não é que é ruim você ficar modelando, mas se você não vai pegar muita coisa nova se a pessoa não estiver investindo nela, tá? Então, por exemplo, por um tempo eu modelei o Paulo Vieira. Só que chegou um momento que eu falei, ó, o discurso está igual. Eu vou ter que mudar aqui a modelagem, porque já peguei os códigos. Aí, de vez em quando, eu volto lá, assisto um Paulo Vieira para poder só reforçar o molde, entende? Então, procure pessoas que estão crescendo, tá? Depois do emocional, intelectual. A área intelectual é a área de aprendizado, tá? Então, é uma área que você vai modelar como a pessoa consegue ler um livro por semana, como a pessoa consegue aprender em 6 horas um assunto, como a pessoa consegue criar um curso em um dia, né? Modelagens da área intelectual. A área familiar é a próxima, onde tem pais, a sua família e seus filhos. Então, é modelar pessoas que têm essa honra aos pais, que têm essa honra ao cônjuge, que têm essa honra no treinamento dos filhos. Depois vem a área física, que é a área da saúde. Quem que você está observando que está cuidando da saúde física, está fazendo exercício, está amando seu corpo. Aí vem a área financeira, finanças, que é a questão de fazer dinheiro, guardar dinheiro, multiplicar dinheiro. Quem que você está modelando nessa área? Depois vem a área produtividade, que é uma área que nos ajuda a vencer a procrastinação. Ou seja, como não deixar as coisas para depois, como tirar os projetos do papel, como fazer o que precisa ser feito, como dar conta de fazer tantos hábitos por dia. É a área da produtividade. Depois vem a área do propósito. E essa área vai entrar em agradar a Deus, que é o principal propósito. Quem que está agradando a Deus, quem que está cumprindo com o seu chamado, quem que está completando a carreira, guardando a fé, que é o que Paulo fala, né? Guardei a fé. Isso é muito importante, a gente manter a fé sempre bem alimentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente vai ter uma fé forte conforme a gente medita na palavra. Então, a área do propósito, ela tem muito a ver com nossa rota em Deus, né? Crescer em intimidade com Deus, isso é o propósito, tá? Porque o propósito só é revelado na intimidade com Deus. Assim foi com todo mundo, tá? Moisés, lá no monte, ou seja, estava íntimo de Deus e recebeu a revelação. Samuel é chamado no quarto por Deus, e aí ele vira profeta lá mesmo. Saulo, na estrada de Damasco, vira Paulo. Então, assim, o propósito ele é revelado quando a gente está em intimidade com Deus, sempre, e não o contrário. A área profissional é a próxima área, onde a gente vai aprender a modelar gestão, negócios, empresas, métodos na nossa área de trabalho, no setor onde a gente atua. A outra área é o desfrute. Então, a gente vai modelar pessoas que desfrutam da vida, que sabem desfrutar das coisas, né? Que tem um modo desfrute ativado. Se a gente sempre conhece alguém que curte bem a vida, né? E essas pessoas merecem ser modeladas para que a gente também desfrute. A outra área é generosidade, a 11ª, é a área do transbordo. Alguns chamam de transbordo, outros chamam de generosidade, outros chamam de servir, tá? É a mesma área.
eu chamo de generosidade, é a área onde você vai ensinar o que você sabe, onde você vai começar a ensinar pessoas, começar a fazer lives para abrir a sua boca, porque quem enche a boca é Deus, tá? Tá lá no Salmo 81. Abre bem a sua boca e eu a encherei. Então, tem gente que dá desculpa, mas eu não sei o que eu vou falar, mas não é você que vai encher a sua boca, né? É Deus que vai encher a boca. Então, não tem desculpa, é Deus que vai encher. É só você 3 passos para fazer live. Esse método aqui é infalível. Primeiro passo, coloca o celular na sua frente. Segundo passo, aperta o botão ao vivo. E terceiro, começa a falar. Tá? Então, não seja bloqueado mais, porque Deus é que vai, né? Tá escrito, o Espírito Santo falará por voz. Então, começa a contar a história da sua vida. Começa a desbloquear. Fala sobre suas histórias tristes, sobre as suas histórias boas e sobre as suas habilidades. Que o que vende, quem quer vender na internet, não é história triste nem história boa, mas é a sua habilidade. Então, assim, eu preciso saber quais são as minhas habilidades para eu poder monetizar o meu propósito. Porque não é a gente conquistar dinheiro para cumprir o propósito, é a gente realmente viver de propósito. É isso que vai fazer a gente acelerar os resultados espirituais aqui na Terra. E a última área é relacionamento, tá? Que alguns chamam de networking, e é a área onde a gente cuida do nosso brand, a nossa marca pessoal, onde a gente aprende a desenvolver relacionamento com Deus, com a gente, com as pessoas, com todos, tá? Então, quem é que tem esses dons do relacionamento? E aí, observando isso, a gente vai pegar pelo menos um molde para cada área da vida. Tá? Uma pessoa para modelar na área espiritual, uma na emocional, uma na intelectual. E aí, quanto tempo, Bruno, eu fico na modelagem? Até você aprender aquele comportamento, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para trazer é isso. E aí fico à disposição de vocês aí. Se tiver alguma pergunta. Meu Deus! Escrevi um livro aqui. Que top, muito bom. Acabou que eu acabei não falando aqui os 3 níveis da modelagem, agora que eu vi. Então, eu vou só complementar aqui. E o primeiro nível da modelagem é honrar a pessoa servindo ela. Tá? Então, quando a gente começa a modelar alguém, a gente pode servir essa pessoa. Tá? Como eu posso servir, Bruno? Você pode ajudar ela a fazer alguma coisa, pode transbordar na vida dela, pode estar perto dela. Ah, não, estar perto é o segundo. O primeiro é honrar servindo. O segundo é estar perto. É você andar em equivalência à pessoa para você pegar o molde completo dela, sabe? Naquilo que você quer modelar. Então, primeiro, estou servindo. Segundo, eu vou andar junto. E o terceiro, eu vou ensinar, eu vou transbordar. Então, são 3 níveis aí que a gente precisa entender para modelar, porque se a gente desonrar, a modelagem, ela some da nossa vida, né? Então, honra tem tudo a ver com modelagem, ou seja, eu vou servir a pessoa, eu vou andar com ela e depois eu vou ensinar o que ela me ensinou. Então, basicamente, os 3 níveis da modelagem é isso. Eu vou servir a pessoa que eu quero modelar. Vou te dar um exemplo que eu estou fazendo, tá? Uma das pessoas que eu estou servindo é o Thiago Rocha, lá da plataforma internacional. Então, como eu estou servindo ele? Estou mandando resumos para ele. Aí, um segundo momento, eu estar andando com ele, trabalhando junto com ele. E um terceiro momento é eu ensinar o que ele me ensinou, por exemplo, tá? Então, que a gente tenha sempre, comece servindo, comece prestando algum tipo de serviço. Jamais querer, quais são os códigos? Não, a gente vai observar e vai pegar isso no caminho, tá bom? É isso. Bruno, você falou aí de honrar, né? Eu Uhum. tive uma conversa com você, faz mais de um ano já, vai fazer quase 2 anos já, que Uhum. eu estava
vários grupos e você também estava em vários mesmos grupos e você sempre colocou, você não fazia resumo das coisas do pior ano, não, mas você colocava cada texto lá, um mais maravilhoso que o outro, coisas que você estudava da Bíblia, você falava lá, produtividade na Bíblia, aí você ia lá e, nossa, dava uma aula, e aí eu lembro que o pessoal copiava o texto e colocava nos grupos. Eu até entrei em contato, porque eu falei assim, eu tenho um grupo de transbordo, será que eu posso pegar esse texto e colocar lá? E você falou assim, é para isso, pode usar. Eu falei, porque o pessoal pega o texto, coloca, tira seu nome, aí você fala assim, viu, o que a pessoa faz com o texto, eu não sei o que ela vai fazer, mas enfim, né? Ainda falou do princípio da honra e tal. E aí eu percebi que depois disso você começou a colocar lá o versículo da honra, né? Honrai. E aí eu falei, gente do céu, é sensacional. E de repente você está no nosso grupo, postando os resumos no nosso grupo. Olha que honra, né? Eu te agradeço demais. Eu te acompanho aí em vários grupos. E como é bom a gente poder transbordar, né? Eu achei muito legal você falar dos 3 passos ali para fazer uma live, porque tem bastante gente aqui que tem tanto conteúdo e não abre a boca. A gente quer dar aula para Harvard, né? Você falou muito bem aí, começa falando da sua vida, de coisas simples, né? Não precisa abrir uma live para dar uma aula. Para bater um papo com o pessoal. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim. As pessoas, então, essa questão de modelagem, a gente tem que tomar cuidado para não travar, porque às vezes vê uma pessoa muito bem desenvolvida e, eu nunca vou chegar a fazer igual ela, mas não é para fazer igual, porque nós somos um molde original, nós somos únicos. Então, a nossa história é única, nossas experiências são únicas e nossos códigos são únicos, porque eles são uma mistura que só a gente teve de experiências. Então, assim, a gente não precisa ficar se comparando com ninguém. Cada um vai ter a sua história, o seu despertar. E quanto mais a gente se expor, mais a gente vai se autoconhecer. O autoconhecimento é um dos maiores alvos que a gente pode ter na vida. Saber quem nós somos. Então, isso vai acontecer com a exposição. Jesus falou que brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. Então, essa exposição vai trazer autoconhecimento, vai trazer desbloqueio, porque a gente começa a desbloquear de um monte de coisa, e vai trazer networking, que são as 3 grandes metas as principais pessoas aí que estão prosperando são essas 3: autoconhecimento, desbloqueio e networking. E isso vai acontecer na medida que a gente se expor. Então, a exposição, a gente não precisa falar nada complicado, porque as pessoas não querem pessoas mascaradas na internet, elas querem você, de verdade. Elas querem que as pessoas falem simples. O pessoal está falando cada coisa em grego, às vezes, egípcio, né? O pessoal fala, como vamos monetizar o propósito e descobrir como ativar a identidade espiritual cósmica do subconsciente. Ninguém vai entender nada. Faça o método HP 50 milhões e... Que é isso que a pessoa está falando? E as pessoas, o povo mesmo, não quer isso. Por isso que Jesus sempre foi simples. Na linguagem. Ele falou, sede simples também. Então, seja verdadeiro, seja você. As pessoas querem gente de verdade na internet. Tanto é que alguns conseguem explodir porque foram verdadeiros. Porque são verdadeiros. Aqueles vídeos até de humor mesmo. Ele está sendo ele mesmo, brincalhão do jeito que é. E aí dá milhões de views, que a pessoa está sendo simples. Aí a pessoa, não, tem que monetizar, mas o povo nem sabe o que é isso. Então você vai falar, tem que ganhar dinheiro na internet. Gente, como manter a casa em harmonia? Imagina você fazer uma live dessa. O pessoal vai ficar, nossa, que interessante, olha. Como você pode escrever aqui os tópicos do seu livro.
como você pode fazer uma caminhada, quais os benefícios da caminhada. São assuntos do dia a dia. As pessoas, elas se interessam por coisas simples. Então, a gente pode ser você mesmo, do seu jeitinho, que as pessoas vão gostar de você, que as pessoas querem verdade. Elas não querem aqueles posts mega power, super produzidos, não. Elas querem você. Então, quando a gente entende isso, quais são as minhas habilidades? A gente vai começar a ver o que a gente tem de habilidade. E se não tem, é só aprender, é só desenvolver. E aí você vai olhar para o seu, desde a sua infância, o que você, né? O que você gosta, o que você aprendeu, para você poder ensinar. Até inglês dá para ensinar quem tem essa habilidade. Né? Gente, vou ensinar aqui 20 palavras por dia. Ó, vou ensinar aqui como educar os filhos. Tem um monte de mãe aqui que é fera na educação dos filhos e não está dando dica nenhuma. E está aí as famílias se destruindo. Então, quando a gente olha que tem o nosso conhecimento não pode ficar guardado. A gente realmente tem que tirar a timidez, porque os tímidos não vão entrar no reino. E o tímido, ele é o primeiro hater de si mesmo. Então, assim, a gente precisa vencer o medo de não se expor. Como? Apertando o botão, colocando o celular na sua frente e apertando ao vivo. Tem gente que quer cenários maravilhosos, não precisa também. As pessoas querem vida simples. Tudo que as pessoas querem é isso aqui, ó, vida simples e pensamento elevado. Então, se você manifestar seu lifestyle, as pessoas já vão gostar. Nossa, olha que legal essa pessoa está falando. Tá? Então, basicamente, o seu molde, você precisa saber quem você é, ou seja, o seu molde, para as pessoas te modelar naquilo que você tem de melhor. Mas para isso você tem que se expor. Não tem outro caminho. É se expor e se os outros criticarem ou elogiarem, que isso não te afete. Porque você sendo verdadeiro, as pessoas vai ter um grupo que vai te aceitar. E é natural esse caminho. Primeiro, quando a pessoa começa a fazer muito sucesso, primeiro ignoram ela, depois ridicularizam, depois perseguem e por fim você vence. Então, assim, por mais que te critique ou coloque um comentário lá, que a gente saiba que Deus aprova quem transborda. Deus aprova quem transborda, porque foi o que Jesus falou, ide e pregai, ou seja, se exponha. Ô, Bruno, e quando eu te conheci, você não tinha nem Instagram. Não sei se tinha algum pessoal, mas você não tinha Instagram. Não. Meu, Eu cheguei a ficar um tempo sem me expor. inclusive, quando a gente conversou, a gente fez uma ligação de vídeo e você não ligou a câmera. Sim, eu já tive esse bloqueio de não exposição e Eu olhei para suas lives e eu fico chocada. ele foi desbloqueado porque o bloqueio é uma historinha que eu contava para mim mesmo, sabe? Então, bloqueio é isso, é uma história que você está contando para você. Eu não posso me expor porque minha aparência não está boa. Eu não posso me expor porque o que as pessoas vão falar? É tudo historinha. Quando a gente entende que a gente nasceu para se expor, né? E aí foi onde eu desbloqueei e estou fazendo aí as lives. Nossa, sensacional. E aí, pessoal, ninguém tem perguntas? Aproveitem. O Bruno está no nosso grupo, se alguém quiser falar com ele, ele é super acessível, Pode ficar à vontade. mas ele está aí, ó, quem quiser aproveitar. O povo tá chocado ainda aí, Carol. Eu também anotei, nossa senhora, anotei um tanto de coisa aqui. Só fui anotando, fui transcrevendo quase aqui. Foi sensacional, cara. Sensacional, assim, nossa. Eu ia te fazer uma pergunta, sim, né? Com relação ao lance da modelagem, né? Quando tomar um cuidado para fazer, né? Entre fazer a modelagem e fazer uma cópia, sabe? A pessoa começar a copiar, né? E no sentido de copiar mesmo, sabe? Você fala assim, putz, a pessoa tá igualzinha a outra, né? Eu acho que isso aí também é um lance muito sutil, né? Da modelagem, né? Uhum. Você faz um pouquinho disso aí, né? Desse cuidado aí. Não pode ser plágio, né? Modelagem não é plágio, né? Tem pessoas que vão plagiar e vai acabar desonrando, e desonrando a pessoa não sobe de nível, ela vai ficar naquele nível o tempo todo. Então, como eu posso, Bruno, fazer a modelagem
de um texto que você escrever, por exemplo. Você vai pegar o mesmo texto e escrever do seu jeito. Igual eu falei no início. Pablo fala assim, faça um excepcional dia. Eu troquei o excepcional pelo excelente. Pronto, está modelado. Não é uma cópia, é uma adaptação. Então, você vai pegar aos poucos qual é a sua linguagem, né? Deus já te deu uma linguagem, está dentro de você, um jeito que é só seu. E se você quiser modelar algo, você vai pegar e vai adaptar. Não é plagiar, é adaptar. Ou seja, quer falar das 12 áreas da vida? Se você pegar essas 12 áreas que eu falei, como eu modelo? Você vai falar do seu jeito. Eu peguei essas 12 áreas do Thiago Brunet, do Pablo e do Paulo e fiz as minhas 12, entendeu? Ou seja, quais são as 12 para mim? Eu fiz assim. Eu peguei 3 moldes. Paulo Vieira, Pablo Marçal, Thiago Brunet, vi quais as áreas que eles colocam e fiz as minhas 12. Então, resumindo, eu não copiei deles. Eu vi o que faz sentido para mim e criei. Ah, Bruno, eu posso criar as minhas 12 áreas? Claro. Tá bom? Ô, Bruno, Sim. nossa, fantástica a aula, gratidão mesmo. Gratidão. Eu sigo as suas lives aí, seus resumos, e era uma competição, o seu resumo com o resumo da Carol, eu estava comparando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa virada que você deu aí, assim, qual foi o seu ponto, né, você falou assim, nossa, eu vou começar a falar, né? Que você escrevia e depois você começou a aparecer nas redes sociais, né? Qual foi o seu ponto aí Tá, uma coisa de bem mudar? simples. Foi um convite para fazer live. Foi simples assim. Então, se alguém te convidar, aceita que você desbloqueia. Esse foi o ponto. Alguém que chamou. Só isso. Aí eu aceitei, participei junto com a pessoa, falei, ó, isso é legal. E aí fui fazendo. Então, basta convidar, aí, ó, convidar e convidando uns aos outros aí que o desbloqueio vai ser em massa. A outra coisa, eu quando vou assistir alguma coisa que eu vou copiar, que eu vou ouvir, eu tenho a tendência de escrever a fala, né? Quando você faz os resumos, você tem alguma técnica assim que você É me dá alguma transcrição, dica aqui? é transcrição mesmo. No caso de vídeos do YouTube, live, você vai transcrever, né? Os códigos que você pegar. E aí você vai colocar lá o nome da pessoa, né? Códigos de fulano. E aí não tem problema. Agora, se você for fazer um texto com os códigos da pessoa, aí você vai precisar adaptar o texto para a sua linguagem. Então, por exemplo, essa semana, a gente teve ontem Masterclass com o Thiago Rocha, e eu estou transcrevendo os pensamentos dele do YouTube, da mentoria dele, para poder postar. Livro, como é gigante o livro dessa semana, né? Rápido e devagar, eu vou no audiobook, alguma coisa chama a atenção, eu pauso, ouço em 2x, né, o livro, pauso e anoto. Aí continuo ouvindo. Pausa, anoto. Filme. Enquanto eu vejo o filme, eu vou anotando. Então, se uma cena chamar a atenção, ou uma fala chamar a atenção, eu anoto. E modelagem da semana. Quem que é mesmo modelagem da semana? É o Nick Vujicic. Aí, no caso, eu costumo pegar o livro da pessoa, o Nick tem um livro, e assistir vídeos no YouTube e no perfil no Instagram. Tudo que a pessoa tiver disponível, eu pego. Se não tiver, eu vou lá no Google e digito frases de fulano. Se mesmo assim não tiver, eu coloco em inglês. E aí pesquiso os pensamentos da pessoa e traduz no Google Tradutor. Então, são várias formas que a gente tem aí para trazer códigos. Legal. A Nicole perguntou aqui no chat, ela falou assim que você falou os 3 que você modela no espiritual, ela perguntou nas outras áreas se tem alguém.
Todas essas 12 áreas aqui, tem pessoas que eu estou modelando, mas como eu estou fazendo mais focado uma área por mês. Então, por exemplo, esse mês de fevereiro, eu estou focado nessas 3 pessoas. Aí, quando chegar o mês de março, eu vou vir para a área emocional. Ainda não escolhi exatamente quem vão ser as pessoas da área emocional, mas certamente vão ser pessoas que não são as que eu já modelei, tipo Paulo Vieira, Thiago Brunet. Eu vou escolher, mês que vem, 3 pessoas para a área emocional. Aí, como eu vou escolher? Eu vou lá no Instagram e vou começar a ver quem que está se destacando na área emocional para eu poder modelar, entendeu? Então, nesse momento, emocional é o Thiago Brunet, que eu ouço Café com Destino de vez em quando para pegar um código. Finanças é o Pablo Marçal. Produtividade é o Christian Barbosa. Profissional, como eu atuo na área de gestão, eu estou estudando aqueles empresários da mentoria. Desfrute. Aí eu vejo muito, por exemplo, minha esposa é uma pessoa que desfruta muito, então eu vou aprendendo com ela a desfrutar. Às vezes a modelagem está do seu lado, né? E você pode estar modelando. Ah, meu filho, nossa, é muito criativo. Aí você vai modelar a criatividade dele. Então dá para a gente pegar moldes também, não só de pessoas famosas, dá para pegar. Teve uma vez que eu perguntei, quem é que desfruta aí na sua família? A pessoa falou, meu pai. Nossa, meu pai desfruta, que é uma beleza. Então, quer dizer, modela seu pai. Então, a gente pode escolher conforme o nosso momento, tá? Tem pessoas que vão te dar modelagem mais de uma área, tipo a Valnice. A Valnice, ela tem modelagem em várias áreas aqui que eu estou aprendendo com ela. Na saúde física, por exemplo, ela tem um curso no YouTube chamado Mordomia do Corpo, e esse curso é assustador. Você vai assistir, você vai ficar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Mordomia do Corpo é o nome do curso que está lá no YouTube. Se você assistir, tenho certeza, vai ficar muito chocado. E é uma aula, assim, ela coloca como fundamento o nutricionista, que é espiritualizado, então você imagina o que vai sair. É muito bom. Bruno, queria fazer uma pergunta, coisa bem prática, assim, né? Que nem você falou, quando você modela, assim, na prática, além de, né, captar, anotar os códigos, por exemplo, você falou assim, eu quero ver alguém que é muito criativo, meu filho. Então, quando você pega lá e fala, eu vejo que ele é criativo, aí, a partir desse momento, o que você começa a fazer? Tipo, putz, eu vejo que ele desenha bastante, aí eu vou começar a desenhar, por exemplo, né? Qual que é a prática da modelagem, além de captar os códigos, né, de você anotar ali, de puxar, como que você coloca isso na prática? Então, é aqueles 5 passos lá. Como ele pensa, como ele fala, como ele sente, como ele se comporta e como ele cria, ou seja, criatividade, por exemplo. Como é que eu modelo criatividade? Aí você vai ter que entender o princípio da criatividade. A modelagem ela começa com o entendimento do princípio. Então, criatividade. Eu sou criativo quando eu não estou, quando minha mente está livre, quando eu estou me divertindo, por exemplo. Então, eu vou me divertir para eu ser criativo. Eu vou ter um momento de relaxamento, de tranquilidade para eu ser criativo. Você pega, digamos assim, aquela frequência. Bom, se ele está sendo criativo em momentos de descontração, eu vou também ter esse momento para ser criativo. Basicamente é isso. Ô, Bruno, Sim. opa, queria também aproveitar a oportunidade também para tirar uma dúvida. Toda vez que eu vou fazer uma modelagem, seja por filme, seja um livro, o que for, eu fico muito perdida na organização, né, dessas informações e eu acabo até às vezes deixando para lá. Eu sempre observei você é muito rápido, né? Por exemplo, a live do Pablo acaba, coisa de minutos depois já está lá disponível para a gente com praticamente tudo. É quase que um resumo mesmo da live. E várias vezes eu fico observando e tentando extrair os códigos e tentando realmente transcrever, né, da forma que eu consegui compreender, e eu travo, eu não consigo seguir em frente. Tem alguma dica, assim, para a gente, sei lá, conseguir ser mais focada, né, conseguir extrair o máximo possível com mais agilidade? Porque às vezes eu levo um dia inteiro para conseguir modelar uma coisa. Sim, Uma única live, um único filme. Eu acho então, absurdo a minha é, demora.
o segredo mesmo é a constância, é a prática. Não tem, quanto mais você praticar, mais rápido você vai ser. Então, eu uso o bloco de notas do celular. E assim, deve ter uns 100 livros nesse bloco aqui, de tanta anotação que tem. E você vai assistindo e você vai anotando. Mas aí você trava o vídeo e Não. volta para ouvir a frase. Eu Então, direto eu paro para ouvir. no início eu fiz isso, mas essa Aham, do Pablo no Zoom não tem como. não tem como. Então, o que vir, você anota, o que passar, passou. E conforme você vai anotando, você vai ganhando memória. Hoje em Uhum. dia, por exemplo, eu consigo gravar frases inteiras que antes eu não conseguia. Então, a prática, você vai começar gravando 3 palavras. De repente, daqui a pouco vai ter 8 palavras. Eu já cheguei a gravar 8 palavras de uma vez só e aí vou digitando. Então, realmente, é prática que vai trazer essa memória mais desenvolvida e vai facilitar na hora de fazer o resumo, porque às vezes a frase não tem como voltar, mas ela fica na sua mente ali. E o grande segredo é realmente focar uma ação por dia, tá? Uhum. Então, assim, no meu método, segunda-feira eu faço a modelagem, o que eu consegui fazer. Terça-feira eu vejo o filme, tiro os códigos. Quarta-feira eu vejo a mentoria Top Empresários e tiro os códigos. Hoje eu vou começar a ver o livro. Amanhã terminar o livro. Se não der para ler tudo, tá tranquilo, que eu já fui perfeccionista, achando que tinha que fazer tudo certinho, ler o livro todo. Hoje em dia não estou nem aí. Hoje em dia é pegar o que dá e seguir em frente. E sábado e domingo, geralmente, nem precisa mexer com isso, a não ser que eu queira ler o livro todo. Se eu ver que o livro é muito bom, eu continuo fazendo. Então, começa anotando, né, o que você conseguir, e a cada live você vai ficando melhor. Isso aí é fato. Você lê o livro em um dia? Depende do livro. Tem livro que eu leio em um dia, em uma imersão de 6 a 8 horas, assim, direto, né? Esse, por exemplo, como eu falei, eu não vou ler, eu vou escutar em Uhum, ele é 2x, muito grande. vai levar 7 horas mais ou menos, e eu vou pausando conforme os códigos eu for pegando. Aí depende muito do tamanho do livro. Então, na verdade, eu já entendi aí onde que está o erro. Você, quando para fazer uma modelagem, você se dedica àquela modelagem, você senta, você pega um caderno, uma caneta, você não faz isso como uma atividade secundária. Você realmente dá o foco ali, seja o tipo de modelagem que for, você para e realmente estuda. Então, E tem várias acredito vezes que eu sou que interrompido, possa ser... Aham. mas mesmo sendo interrompido, eu volto para o foco. Porque assim, não tem como você, né, no seu dia a dia agitado, você ficar sem interrupção. Então, assim, treinar a mente para voltar para o foco após a interrupção, sabe? Então, eu creio que a grande maioria não consegue por causa disso mesmo, coloca a modelagem como uma atividade secundária. Por exemplo, eu gostava muito de ouvir as lives, né, da pessoa a ser modelada na semana, enquanto eu lavava a louça, por exemplo. Então, às vezes, rolava o código e eu estava com a mão molhada, como é que eu ia parar Exato, para anotar? Então, eu tinha que parar o vídeo, secar a mão, ir lá, até eu escrever, já tinha perdido, aí tinha que ficar exatamente. voltando. Aí esse processo acabava ficando muito lento, E não aí vem as grava. interrupções, A memória não não. registra. Se Aí você vem as não tiver interrupções, eu atenção, saio, acabou. Aí perde o foco, acabou tudo. Não se volta mais. você, se você não tiver atenção, a memória não registra. Então, eu vou Pois ouvir o é. audiobook ouvindo o audiobook mesmo. Eu não vou ouvir o audiobook correndo, não vou ouvir o audiobook lavando louça, não vou ouvir o audiobook varrendo. Eu vou ouvir o audiobook ouvindo o audiobook. Porque se não tiver atenção, a memória não registra. Tá? Top, obrigada, hein? Gratidão. Pessoal, vamos fazer o print. E, Bruno, fala da sua mentoria das 12 áreas, por favor. Ah, sim. Então, esse ano eu lancei a mentoria Prosperar 12X. Vamos só Ela... fazer um print Ah, sim. rapidinho, que aí o pessoal que precisar sair, que o pessoal começa a querer sair agora, por causa do horário. Uhum. Você faz, Fábio? Faço sim, bora lá abrir as câmeras aí, quem tá com a câmera fechada. Aí, bora.
Tá de iPhone aí, Ju, né, Carla, Francinete, maravilhas Acumada, se puderem abrir aí a câmera aí, ó, pra gente fazer o print. 3, 2, 1, hein? Aí, bora, bora. Vamos lá então, gente. Sorrisos. Isso aí. Coitado. Bora, Bruno. Manda ver, Pode, Brunão. pode Beleza. Então, vamos lá. A mentoria tem o objetivo de fazer prosperar nessas 12 áreas da vida. Essa mentoria vai durar um ano. Em fevereiro, comecei com a área espiritual. Aí, em março, emocional. Abril, intelectual. Maio, física. A gente está dando foco em uma área da vida por mês. Todo dia, tarefa diária para gerar micro resultado naquela área da vida, porque a gente realmente prospera com micro resultados, tá? Então, eu tenho um grupo VIP onde eu coloco tarefas diárias, planilha de gestão de hábitos, né? Muita gente coloca metas, mas não coloca hábitos. Então, tenho colocado planilha de hábitos para os mentorados poderem prosperar. Um grupo de mastermind e network também, e um grupo de resumos do Telegram, que eu estou colocando resumos completos lá no Telegram, nessa mentoria. E quem quiser andar junto, a gente vai ter um grupo lá de 50 e poucas pessoas no momento, bem forte, que quer realmente prosperar nas 12 áreas da vida e fazer seu e-book, criar sua mentoria e criar seu movimento. Então, o objetivo da mentoria não é ficar só consumindo, pelo contrário. É você produzir, deixar de ser consumidor e virar um produtor, virar líder de movimento, ter a sua mentoria e ter o seu e-book. Então, o pessoal vai começar a escrever seu e-book agora. Tudo para quê? Para que tenha o seu primeiro produto digital e comece a monetizar, comece a fazer dinheiro, ou comece a construir sua autoridade, pelo menos. Então, o objetivo da mentoria é realmente formar novos transbordantes. Quem quiser, tá lá na bio do Instagram, meu Instagram, ou pode mandar um direct, mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai ser uma honra estar aí com vocês. E agradecer aí pela oportunidade e fico à disposição aí, tá bom? Gratidão. Ô, Bruno, essa mentoria, eu não entrei, eu tinha visto, mas assim, ela tem data, ela pode entrar quando Pode quiser. entrar a hora que for e vai ficar um ano. Entrou, fica um ano. Entrou agora, vai ficar até 23 de fevereiro de 2024, se Entendi, não renovar. entendi. Que top, hein? Top mesmo. Tô emocionada. Uhum. Eu tô te Gratidão, modelando, Bruno. viu, Bruno? Ah, Eu vou gratidão. começar hoje, viu, Bruno, te modelar. Eu tô te Tamo junto. modelando, tá? Tô até fazendo umas coisas aqui, vou até mostrar aqui, ó. Tô fazendo as minhas 12 áreas aqui, ó, na parede. Ó, parabéns. Cheio de post-it, né, cara? Pessoal, quem não assiste as lives do Bruno, ele faz cada live, ele faz a live do resumo de tudo do pior ano. Ele faz cada live, é tudo igual essa aula aqui, viu, gente? Então, vocês sigam ele lá e no Instagram é Viver por Princípios. Eu Isso. fiz o áudio no grupo, eu falei Viver por Propósitos, mas Tá é valendo também, tá valendo também. mas não é Viver por Princípios. Ontem eu gravei o story falando e aí eu falei propósito de novo. Aí depois eu ouvi, eu falei, opa, voltei lá, apaguei, gravei outro. Viver por princípios. Então, bora lá seguir o Bruno. E o cara não tinha nem Instagram. Eu vejo o Instagram dele bombando, eu vejo ele fazendo live, eu fico tão feliz. Eu falo, olha isso. É Então, a constância. Constância traz resultado. O que você fizer, faça todo dia. Esse é o grande segredo. Faz um post por dia, um post por semana, o que você conseguir. Vai chegar uma hora que vai empilhar pressão e vai, puf, do nada, assim, entre aspas, do nada, né? Acontece de repente, mas o segredo é todo dia. Todo mundo que está bombando na internet é o mesmo método. É todo dia fazer, tá? Em uma hora, o Thiago Brunet foi assim, ele tinha 30 pessoas na live dele no início, ou até menos. Então, quer dizer, hoje com milhares de pessoas. Então, é só fazer a mesma coisa, ou toda semana, todo dia, que você chega lá. gratidão, meu querido.
Vamos fazer um boot agora? Vamos sim, gratidão. Bora pro boot, né? Isso aí. Você faz o boot pra gente aí, Brunão? Vamos lá, então. Contigo aí. Bora lá. Vamos respirar fundo 3 vezes. A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Gratidão pela vida de cada um aqui. Que todos se sintam realmente amados, pois todos têm muito valor. Gratidão pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Queremos te pedir hoje, Senhor, uma bênção de destravar na exposição. Que o Senhor nos ajude, nos mostre como devemos nos expor para manifestar a cidadania do reino, para imitar a Cristo, para imitar, modelar a todos aqueles que foram chamados segundo o teu propósito e a qual temos códigos para aprender. Que a partir de hoje sintamos dentro do nosso coração uma vontade de transbordar, que a gente nunca teve, uma vontade de ensinar, assim como Jesus ensinava diariamente. Também queremos ensinar diariamente tudo que a gente aprender. Mentaliza agora você compartilhando seus ensinamentos com as pessoas que você convive. Com um sorriso, hoje eu aprendi isso, estou lendo um livro, aprendi isso aqui, assisti uma live, aprendi isso. E você começa a ter o seu caderno, o seu bloco de notas cheio de códigos, você começa a ensinar para as pessoas. E você começa a querer criar um movimento que é seu, que tem a ver com aquilo que queima no seu coração. E você cria esse movimento, começa a chamar pessoas para fazer parte do grupo, começa a fazer lives, mentaliza você fazendo lives, falando sobre as coisas simples da vida, alimentação saudável, finanças, como poupar dinheiro, como ler, estudar a palavra, falar sobre provérbios, falar sobre salmos, falar sobre suas histórias de superação, falar sobre família. Você escolhe uma área da vida e começa a se dedicar. E você começa a querer criar seu e-book, sua mentoria, e você chega lá em 31 de dezembro de 2023, e você nem consegue acreditar no tanto que você cresceu, e agora você não quer parar de transbordar, porque você sentiu que é para isso que você foi chamado. Respira fundo. Esfregue suas mãos. Já é. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Sensacional. Top Sensacional. demais. Isso aí, gente. Brunão, obrigado, cara. Gratidão aí mesmo, cara. Gratidão a vocês. Que aula, cara. Que aula sensacional. Aí, gente, fica aberto aí para vocês entrarem aí na mentoria aí do Bruno lá. Vão lá, entra no Insta dele. Olha lá que tem muito conteúdo legal mesmo. Obrigado, cara, mais uma vez aí. Obrigado a todo mundo aí que se dispôs a estar aqui. Aproveitar que o pessoal está aqui na sala ainda. Aproveitem para entrar no Instagram do Bruno e aproveitem para me chamar para marcar a aula de vocês aqui no Clube das 5, hein? A gente já está com a agenda em junho. Então, bora chamar lá. As lives, só para fechar, é quarta e domingo, 8 horas da noite. Toda quarta e domingo. Quarta é sobre princípios e domingo é o resumão do 10 em 1. Bom? Gratidão aí, um abraço a todos. E na paz de Deus. Amém. Valeu, gente. Valeu. Excelente dia. Valeu, Beijo. gente. Beijos. Valeu.